Agora, indo para a parte 3, né, vamos apresentar aí, então, a questão aí dos tipos de texto, tá? Agora a gente vai entrar no tópico aí. Então, os tipos de texto são, né, sequências linguísticas que a gente usa para estruturar o texto. Então, lembra quando a gente falou nos gêneros textuais que a gente tem recursos linguísticos que a gente utiliza e isso ajuda a colaborar aí para a identificação? Então, esses recursos são muitas vezes pautados em tipos de texto que a gente utiliza, tá? Então, aí são estruturas definidas, tá? Muito bem definidas, que possuem características aí predominantes, relacionando aí questões estruturais de léxico, sintaxe. Então, as palavras que a gente utiliza, as organizações sintáticas que a gente utiliza, as relações lógicas que a gente constrói do sentido, né, do texto, e os tempos, né, que a gente utiliza muitas vezes interferem nessas questões. Então, a gente tem aí as sequências narrativas, que são quando a gente conta uma história situada em tempo e espaço. Então, a gente usa muito a questão do pretérito, né? Muito tempo verbal no pretérito. Sequências de ações são importantes, tá? Nesse contexto aí. O argumentativo, que são quando as sequências que a gente usa para defender um ponto de vista por meio de estratégias argumentativas. Então, o uso muito do presente, tá? É utilizado aí. Afirmativas são muito utilizadas aí, que também é uma estrutura aí textual, são questões linguísticas, né, muito utilizadas. Descritivo, que quando a gente vai trazer aí vai trazer aí descrição, né, objetiva ou subjetiva de coisas, pessoas ou situações. Então, a gente vai ter muito adjetivo aí utilizado, expressões adjetivas muito utilizadas, tá? Eu tô trazendo exemplos aqui, gente, que é uma revisão. Vocês vão encontrar muito mais isso aí na aula 1, por exemplo, que foi onde a gente explorou isso com mais precisão. Expositivo, que são sequências que vão apresentar informações sobre um objeto, um fato específico, enumerando suas características por meio da linguagem clara e concisa. Então, a gente vai usar aí muito presente também, muita afirmação também, tá? Onde a gente vai apresentar aí de forma clara e concisa, objetiva, direta. Então, provavelmente, muitas estruturas linguísticas, sintáticas diretas, tá? São utilizadas. Caracterizações também são muito utilizadas nesse tipo de texto aí. Injuntivo, que são sequências que orientam, né, o leitor, tentam convencer ele de alguma forma, tentam modificar aí essa ação do leitor, né, utilizando verbos no imperativo, ou no infinitivo, ou no presente do indicativo, que aí esse texto aí, ele é muito marcado só por esses tipos mesmo, tá? Que vão dar essa ideia de ordem, né, de alguma forma, de pedido e afins, né? E aí a gente nunca vai ter o sujeito determinado, tá? O sujeito sempre vai estar indeterminado nesse tipo de texto. Então, são alguns exemplos aí que a gente tem desse tipo. Então, a gente vai encontrar, né, como eu falei, na aula 1, vocês podem revisar para ver com mais propriedade esse ponto. Então, aí uma questão sobre isso. Vamos ver esse exemplozinho aí do Enem de 2018, tá? Cores do Brasil. A gente chegou a não aprofundar muito isso na linguagem, como a gente está fazendo agora, então agora a gente vai entender basicamente como cai na linguagem. Quando cai em linguagem, esse tipo de item, esse tipo de tema, quer dizer, de conteúdo, cai muito para a gente identificar qual dessas sequências se encontram predominantemente no texto. Porque lembrando que os tipos de textuais, eles não são fixos. Quer dizer, não são fixos no sentido de que não há só um dentro de um texto. Não há exclusividade, melhor dizendo. Não há exclusividade de um tipo de texto em determinado gênero textual, em determinado texto que a gente vai construir. A gente pode encontrar mais de um. Por exemplo, um texto expositivo, a gente vai usar muita descrição. Em um texto narrativo, a gente vai usar muita descrição. Em texto argumentativo, a gente vai usar muita exposição. Então, a gente pode encontrar. Mas, pelo objetivo que a gente tem, a gente consegue identificar qual é o predominante. Eu sei qual é o principal que está regendo ali o texto todo, tá? Cujo objetivo está regendo ali e as estruturas linguísticas estão regendo ali o texto inteiro. Por exemplo, o narrativo, a gente consegue identificar sempre ele pela contagem, pelas estruturas, pelo uso de estruturas no pretérito, por ter personagens, né, palavras léxicas
palavras do léxico, que identificam tempo, identificam lugar, que identificam personagens, né, seres, palavras que vão identificar a ação, estruturas linguísticas que vão identificar uma ação, né, que vai estar sendo contada aí no passado. E são alguns exemplos que a gente pode levantar aí. Então, vamos ler esse textinho para a gente entender esse item, especificamente. Cores do Brasil. Ganhou nova versão, revista e ampliada, o livro lançado em 1988 do artista Jacques Tardi, cuja proposta é ser publicação informativa sobre nomes do movimento Arte Naif do Brasil. Como definiu o autor, trata-se de um caminho estético fundamental na arte brasileira, assegura Artes. O termo em francês foi adotado por designar internacionalmente a produção que no Brasil é chamada de arte popular ou primitivismo, esclarece Tardi. O organizador do livro explica que a obra não tem pretensão de ser um dicionário. Falta muita gente, são muitos artistas, observa. A nova edição veio da vontade de atualizar informações publicadas há 26 anos. Ela incluiu artistas em atividade atualmente e veteranos que ficaram de fora do primeiro livro. A Arte Naif no Brasil 2 traz 79 autores de várias regiões do Brasil. E aí a gente tem aí esse texto retirado também do estado de Minas, né? Um jornal aí, uma reportagem também, né? Uma notícia, a gente pode dizer. Bom, o fragmento do texto jornalístico aborda o lançamento de um livro sobre arte naif no Brasil. Na organização desse trecho predomina o uso da sequência, então a gente vai ter que completar aí dizendo, né, qual é a sequência que a gente consegue identificar predominantemente. Ele fala, aí vamos ler as alternativas e a gente vai analisando o texto de acordo com as alternativas que a gente tem aí. A injuntiva, sugerida pelo destaque dado à fala do organizador do livro. Lembrando aí, o que é injuntiva? Tentar convencer alguém a algo. Ele dá destaque. Só por esse enunciado a gente consegue ver o problema aí da A. O fato de dar destaque à fala do organizador do livro torna esse texto injuntivo? Não torna, porque, né, como a gente viu, o texto injuntivo tem outros propósitos aí, né? Ele vai indicar outras coisas. Essa justificativa aí para o injuntivo já corta o injuntivo das alternativas. B. Argumentativa, caracterizada pelo uso de adjetivos sobre o livro. Novamente, aí também a própria justificativa já corta a alternativa, né? A argumentação não expõe a questão do uso de adjetivos de forma extensa. Isso aí seria mais uma descrição. Então, a B também, né, corta. C. Narrativa. Construída pelo uso de discurso direto e indireto. Isso a gente pode até, né, ter aí dentro desse texto. Mas a gente não pode dizer aí, no caso, que é o objetivo central, porque, né, não é isso que vem primordialmente dentro do texto. A gente vai ver outras coisas que podem sobressair dentro do texto, que são mais importantes para a sua construção e para a sua efetivação do seu objetivo, né, em outros tipos de texto, né, e não só no uso do tipo de discurso que é utilizado. Isso é só um recurso para reforçar, né, o objetivo principal, tá? Então, acaba sendo uma coisa secundária dentro do texto. A gente não pode dizer que é primordial, tá? Descritiva, até porque se fosse narrativa, ele chamaria atenção para outros pontos, tá? O uso do tipo de discurso, ele não é uma das características que chama atenção num texto narrativo, tá? É uma das características do texto narrativo, mas o que chama mais atenção aí quando a gente vai falar do narrativo, que torna o narrativo predominante, é a questão do uso de personagens, da ação ocorrida no passado, que vai ser contada,
e do tempo e espaço, que não tem aí, também não é justificativa que ele utiliza. Tá? D. Descritiva, formada com base em dados editoriais da obra. Então, novamente, essa questão de formato e base editorial da obra já corta a questão do descritivo, porque ele não está simplesmente caracterizando a obra, ele está trazendo informações sobre a obra. Então, essa informatividade é dada muito mais em um texto expositivo do que um descritivo. Então, né, a D, por essa justificativa, já corta ela. E. Expositiva, composta por informações sobre a arte naif. E sim, a gente pode dizer isso, tanto como eu falei, né, expositivo traz essa questão da informação pura e propriamente dita, e é isso que ele traz aí no texto, essa composição de informações sobre a arte, que vai ser aí o aspecto central desse texto. Então a resposta correta aí seria a E.